Sai daqui, diabo! Ninguém quer você aqui nesse momento. Aquelas palavras rasgaram o ar da Igreja São Bento como um trovão em dia de céu limpo. Eu, Rogério Santana, 67 anos, fiquei petrificado no banco da frente, meu corpo enrijecendo como se tivesse levado um golpe físico. As palavras do meu genro ecoaram pelas paredes centenárias daquela igreja em Santos, onde tantas gerações da minha família haviam sido batizadas. Era o batizado do Miguel, meu primeiro e único neto. Um dia que eu havia esperado durante anos, desde que Luciana, minha filha, anunciara a gravidez. Eu havia passado semanas escolhendo o presente perfeito, um pequeno crucifixo de prata que pertencera ao meu pai. Havia mandado limpar e polir meu único terno bom, aquele azul marinho que guardava para ocasiões especiais. E até mesmo colocado meu broche de peixe dourado no paletó, aquele que Helena, minha falecida esposa, me dera no nosso aniversário de 30 anos de casamento, pouco antes de nos deixar. A igreja estava lotada naquele domingo ensolarado. O cheiro de flores frescas misturava-se ao incenso, criando aquela atmosfera que sempre me pareceu sagrada. Os vitrais coloridos projetavam um caleidoscópio de luzes sobre os presentes. Vizinhos, amigos, colegas do hospital, onde Luciana trabalha como pediatra, todos estavam lá para celebrar a chegada do pequeno Miguel à comunidade cristã. Santos inteira parecia estar presente. E então, no momento em que me aproximei da pia batismal, desejando apenas ver de perto aquele rostinho que tanto se parecia com o da minha filha quando bebê, aconteceu. Bruno, meu genro, aquele homem que nunca escondeu seu desprezo por mim, explodiu na frente de todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia ouvir meu próprio coração batendo nas têmporas, os olhares de pena, de embaraço, de choque. O padre Cláudio, velho amigo da família, paralisado com o bebê nos braços, e Luciana, minha filha, com os olhos arregalados, dividida entre o choque e a vergonha, sem conseguir reagir. Foram os segundos mais longos da minha vida, mais longos até do que quando recebi a notícia do diagnóstico terminal de Helena, mais longos do que a espera para saber se Luciana sobreviveria àquele parto complicado, 38 anos atrás. Nesses poucos segundos, toda a minha vida como professor respeitado, como homem que sempre prezou pela dignidade, como pai que sacrificou tudo pela filha, tudo pareceu desmoronar ao meu redor. Senti o olhar de Aparecida Nogueira, minha velha amiga e colega dos tempos de escola, fixo em mim do outro lado da nave. Ela parecia me implorar com os olhos para que eu não fizesse nenhuma cena. Vi Carlos Meirelles, pai de Bruno, e um homem que sempre me tratou com respeito, baixar a cabeça em profunda vergonha pelo comportamento do filho. E notei Regina Torres, a secretária da paróquia, levar a mão à boca em choque. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Algo profundo, visceral. Não era apenas a humilhação pública, era a percepção aguda de que havia algo muito errado naquela situação. Bruno não estava apenas sendo cruel ou antipático. Havia um nervosismo, um desespero quase em seu olhar, como se minha simples presença representasse algum tipo de ameaça que eu não conseguia compreender. Respirei fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Senti o peso do broche de Helena em meu peito, como se ela estivesse ali, me dando força. Ajeitei minha gravata cinza pérola, endireitei meus ombros curvados pelos anos e fiz algo que surpreendeu a todos os presentes, inclusive a mim mesmo. Algo que mudaria o curso das nossas vidas para sempre e revelaria segredos que estavam enterrados nas fundações daquela família aparentemente perfeita. Com uma calma que não sabia possuir, olhei diretamente nos olhos de Bruno, aqueles olhos cheios de fúria, e agora percebia medo. E então me levantei lentamente. O silêncio na igreja era tão profundo que se podia ouvir o ranger das tábuas antigas sob meus pés. Ajeitei meu paletó, toquei levemente o broche de peixe dourado que Helena me dera e disse com uma voz que, para minha surpresa, não tremeu: "Não vou embora.
Estou aqui pelo Miguel, meu neto, não por você. A expressão de Bruno oscilou entre raiva e choque. Ele claramente não esperava esta reação. Esperava que eu saísse correndo, humilhado, como tantas outras vezes acontecera em nossos encontros familiares tensos. Mas algo havia mudado em mim naquele momento. Talvez fosse a presença de toda a comunidade. Talvez fosse o local sagrado, ou talvez simplesmente eu tivesse chegado ao meu limite. Virei-me para o padre Cláudio, que segurava Miguel nos braços, o pequeno agora inquieto com a tensão no ar. Padre, por favor, continue a cerimônia. Este momento é para meu neto, não para discussões familiares. Recuei alguns passos e me sentei no último banco, mantendo a dignidade que 4 décadas como professor de História na Escola Municipal Monteiro Lobato me ensinaram a ter. O murmúrio na igreja cresceu, mas o padre Cláudio, recuperando-se do choque, ergueu a voz. Continuemos com o sacramento do batismo. A cerimônia prosseguiu, mas nada mais era como antes. A tensão era palpável. Luciana, minha filha, parecia dividida entre olhar para o marido com reprovação e evitar completamente meu olhar, provavelmente por vergonha. Os padrinhos, Débora Vasconcelos, melhor amiga de Luciana, e seu marido, pareciam desconfortáveis, como se quisessem estar em qualquer lugar menos ali. Foi então que notei algo estranho, algo que não teria percebido se não estivesse sentado no fundo da igreja, com visão para toda a nave. Bruno começou a lançar olhares nervosos para um homem de terno escuro que estava próximo à porta lateral. O homem fez um gesto sutil com a cabeça e saiu discretamente. Minutos depois, Bruno cochichou algo no ouvido de Luciana. E também saiu, deixando-a sozinha com o bebê e os padrinhos no momento da unção. Aquilo era mais do que estranho. Era completamente inadequado. Um pai abandonar o batizado do próprio filho no meio da cerimônia. Observei quando ele saiu pela porta lateral e pela janela da igreja vi-o encontrar-se com o homem de terno escuro no adro. Documentos foram rapidamente trocados. Bruno parecia agitado, passando a mão pelos cabelos várias vezes, gesto que conhecia bem como sinal de seu nervosismo extremo. Quando a cerimônia terminou, mantive-me afastado. As pessoas se aproximavam de Luciana para cumprimentá-la, mas lançavam olhares constrangidos em minha direção. Bruno havia retornado, mas mantinha-se distante de mim, cochichando com seu pai, Carlos Meireles, um homem respeitado em Santos por seus negócios imobiliários. Foi a Aparecida quem veio até mim primeiro, minha amiga de tantos anos. Sentou-se ao meu lado no banco vazio. Rogério, o que foi isso? Nunca vi tamanha falta de respeito em um local sagrado. Balancei a cabeça, ainda processando o que havia acontecido. Nem eu entendo, Aparecida. Bruno nunca escondeu que não gosta de mim, mas isso foi outro nível. Ela apertou minha mão enrugada entre as suas. Você agiu com dignidade. Qualquer outro teria armado um escândalo ou saído humilhado. Você mostrou a todos quem realmente é. Seus olhos se desviaram para a porta lateral. Quem era aquele homem com quem Bruno estava falando lá fora? Você também notou? Pensei que tinha sido o único. Notei sim, e vi os documentos. Parecia algo urgente pela forma como conversavam. A igreja foi esvaziando gradualmente. A celebração continuaria no restaurante Vista do Mar, mas eu já sabia que não seria bem-vindo lá. Luciana se aproximou de mim, segurando Miguel nos braços. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. Pai, eu sinto muito pelo que aconteceu. Olhei para meu neto, tão inocente em meio a toda aquela confusão adulta. Não precisa se desculpar por ele, Luciana. Não estou me desculpando por ele, disse ela, com uma firmeza que me surpreendeu. Estou me desculpando por não ter intervindo imediatamente. Fiquei paralisada. Estendi a mão e toquei levemente o rosto do pequeno Miguel. Ele é lindo, filha. Tem seus olhos. Bruno se aproximou, interrompendo nosso momento. Luciana, estão todos esperando no restaurante. Ele mal olhou em minha direção. Minha filha hesitou. Pai, você virá para a comemoração, não é?
Antes que eu pudesse responder, Bruno interviu. Acho melhor não, Luciana. Já tivemos emoções demais por hoje. Ela pareceu prestes a protestar, mas desistiu. Anos de manipulação psicológica haviam deixado sua marca. Te ligo mais tarde, pai, prometeu, enquanto era praticamente arrastada por Bruno para fora da igreja. Fiquei ali, sozinho, olhando para a pia batismal onde momentos antes meu neto havia sido apresentado à comunidade cristã. O padre Cláudio se aproximou, já tendo trocado as vestes cerimoniais. Rogério, meu velho amigo, nunca vi algo assim em todos meus anos como pároco. Suspirei profundamente. Nem eu, padre, e olhe que já vi muita coisa em meus 67 anos. O padre hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Há algo estranho acontecendo com Bruno nos últimos meses. Ele tem se comportado de forma errática nas reuniões da comissão de obras da paróquia. Está sempre nervoso, sempre olhando por cima do ombro. Aquilo chamou minha atenção. Comissão de obras? Não sabia que ele participava. Sim, ele se ofereceu quando anunciamos a reforma do salão paroquial e o projeto habitacional para famílias carentes. Como ele trabalha com imóveis, pensei que seria uma boa adição. Uma peça do quebra-cabeça começou a se encaixar em minha mente. E essas obras envolvem quantias significativas. O padre assentiu. Conseguimos uma doação substancial de um benfeitor anônimo. Quase R$500 mil para a reforma e o projeto habitacional combinados. Quando saí da igreja São Bento naquela tarde, senti o peso da idade em minhas costas, mas também uma determinação crescente. Em vez de seguir para meu apartamento no Canal 3, decidi caminhar pela praia do Embaré, meu refúgio quando precisava organizar os pensamentos. O mar estava calmo naquele domingo, contrastando com a tempestade em meu interior. As ondas quebravam suavemente na areia. Famílias passeavam despreocupadas. Crianças corriam com pipas coloridas. Um mundo normal, alheio ao drama que acabara de acontecer na velha igreja. Sentei-me em um dos bancos da orla, observando o horizonte onde o céu encontrava o mar. Foi ali que tomei minha decisão. Não iria me esconder. Não iria aceitar o papel de velho descartável que Bruno queria me impor. Havia algo errado acontecendo, algo que ia muito além de desavenças familiares comuns. Peguei meu celular e liguei para Eduardo, meu filho caçula que morava em Campinas. Ele sempre foi mais perspicaz, mais observador que Luciana. Precisava de seus olhos aguçados agora. Pai, como foi o batizado? Sua voz animada contrastava com meu estado de espírito. Eduardo, você consegue vir para Santos amanhã? Aconteceu algo difícil de explicar por telefone. Seu tom mudou imediatamente. O que houve? Você está bem? Estou fisicamente bem, mas preciso da sua ajuda. Bruno, ele... Minha voz falhou brevemente. Ele me expulsou da igreja na frente de todos. Me chamou de diabo. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma explosão de indignação. Ele fez o quê? Pai, isso é inaceitável. Como Luciana permitiu isso? Ela ficou em choque, filho. Não a culpo, mas tem algo mais acontecendo aqui. Algo relacionado às obras da paróquia, a documentos que vi Bruno trocando com um homem desconhecido. Estou pegando a estrada agora mesmo, decidiu Eduardo. Chego aí em menos de 2 horas. Quando desliguei, senti um misto de alívio e apreensão. Estava prestes a iniciar uma investigação sobre meu próprio genro, o pai do meu neto. As implicações disso eram enormes, potencialmente devastadoras para minha família já fragilizada. Mas algo dentro de mim, aquela mesma força que me fez permanecer na igreja após a humilhação, dizia que era o caminho certo. Voltei para casa quando o sol começava a se pôr, projetando tons alaranjados sobre os prédios à beira-mar. Meu apartamento, antes um refúgio tranquilo, agora parecia vazio e silencioso demais. Nas paredes, as fotos de família me encaravam. Helena sorrindo em nossa última viagem a Paraty, Luciana em sua formatura em medicina, Eduardo recebendo seu diploma de professor.
Eu mesmo, mais jovem, cercado por alunos na escola onde lecionei por décadas. Fiz um café forte e sentei-me na varanda, organizando mentalmente tudo o que sabia até agora. Bruno, um homem sempre ambicioso, havia se voluntariado para a comissão de obras da paróquia. Algo incomum para alguém que raramente demonstrava interesse em trabalho comunitário. A paróquia havia recebido uma doação substancial para a reforma e para um projeto habitacional. E hoje, no batizado, Bruno entrou em pânico ao me ver, como se minha presença representasse algum tipo de ameaça. O interfone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Eduardo, chegando antes do previsto. Quando abri a porta, fui recebido com um abraço forte, o tipo de abraço que só um filho pode dar quando sente a dor do pai. "Me conte tudo", disse ele, após se acomodar na sala, sem omitir nenhum detalhe. E assim o fiz. Narrei os eventos do batizado, a reação de Bruno, os documentos trocados com o homem misterioso, a conversa com o padre Cláudio sobre as obras da paróquia. Eduardo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais em seu caderno, um hábito que adquiriu em seus anos como professor de literatura. "Isso não é apenas antipatia pelo sogro", concluiu ele, após eu terminar meu relato. "Há algo mais acontecendo. Bruno parece estar com medo de você, pai, medo de que você descubra algo. Mas o quê? Mal nos falamos nos últimos anos. Como eu poderia descobrir algo?" Eduardo refletiu por um momento. "Talvez não seja sobre algo que você já sabe, mas sobre algo que poderia descobrir. Você conversou com alguém sobre as obras da paróquia recentemente?" Tentei me lembrar. "Na semana passada encontrei Carlos Meireles, o pai de Bruno, no Café Maresia. Ele mencionou que estava preocupado com o filho, que Bruno parecia estressado com o trabalho. Comentei que o padre Cláudio também havia notado mudanças no comportamento dele nas reuniões da paróquia." Eduardo se inclinou para a frente, interessado. "E o que Carlos disse?" "Ele pareceu surpreso, como se não soubesse do envolvimento do filho com as obras da paróquia. Disse que ia conversar com Bruno sobre isso." "E hoje na igreja Carlos estava presente?" "Sim, vi os dois conversando após a cerimônia." Carlos parecia desconfortável. Eduardo começou a andar pela sala, pensativo. "Pai, acho que precisamos investigar mais a fundo essas obras da paróquia. Se há R$500 mil envolvidos e Bruno está no centro disso..." Não precisou completar a frase. A implicação estava clara. Meu genro, o homem que havia me humilhado publicamente, poderia estar envolvido em algo ilícito. "Como faríamos isso?" perguntei, sentindo-me subitamente muito velho para este tipo de investigação. "Tenho uma ideia", disse Eduardo, com aquele brilho nos olhos que sempre tinha quando encontrava a solução para um problema difícil. "Regina Torres, a secretária da paróquia. Você mencionou que ela estava presente no batizado, que parecia simpática a você." "Sim, Regina sempre foi gentil comigo. Participamos juntos do grupo de leitura da paróquia há alguns anos. Ela teria acesso aos documentos da comissão de obras, não teria?" Comecei a entender onde ele queria chegar. "Eduardo, não podemos pedir que ela viole a confidencialidade da paróquia." "Não estou sugerindo isso, pai. Mas talvez ela possa nos dizer quando são as próximas reuniões da comissão. Você poderia aparecer como um interessado no projeto habitacional, já que sempre foi ativo na comunidade." A ideia era sensata. Não envolvia nada ilegal ou antiético. Apenas uma forma de observar Bruno em seu ambiente. Talvez entender melhor o que estava acontecendo. "Vou falar com ela amanhã", decidi. Na manhã seguinte, após uma noite de sono inquieto, dirigi-me à secretaria da paróquia São Bento. Regina estava lá, organizando os registros de batismo do domingo, incluindo o de Miguel. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Senhor Rogério, que bom vê-lo. Ontem foi... bem, foi um dia difícil." Assenti, grato pela empatia. "Foi sim, Regina, mas estou tentando seguir em frente. Na verdade, vim porque soube pelo padre Cláudio sobre o projeto habitacional da paróquia. Sempre me interessei por causas sociais, você sabe.
Seus olhos brilharam. É um projeto maravilhoso. Vamos construir moradias dignas para 5 famílias da comunidade que perderam tudo nas enchentes do ano passado. E quando são as reuniões da comissão? Gostaria de saber mais, talvez contribuir de alguma forma. Regina consultou o calendário em sua mesa. A próxima reunião é amanhã à tarde, às 15 horas, aqui no salão paroquial. O senhor seria muito bem-vindo. Ela hesitou, baixando a voz. Na verdade, acho que sua presença seria até necessária. Aquilo me pegou de surpresa. Necessária? Como assim? Ela olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhos. Senhor Rogério, trabalho nesta paróquia há 20 anos. Conheço quando algo não está certo. E há algo muito estranho acontecendo com essa comissão de obras. Documentos que desaparecem, números que não batem, e seu genro, desculpe a franqueza, está sempre nervoso, sempre apressado para encerrar as reuniões. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A confirmação de minhas suspeitas vinha de uma fonte inesperada, mas confiável. Você falou com o padre Cláudio sobre isso? Tentei insinuar, mas o padre é um homem bom, talvez bom demais. Ele confia nas pessoas, não vê maldade. Saí da secretaria com a certeza de que estava no caminho certo. Liguei para Eduardo imediatamente, relatando a conversa com Regina. Isso confirma nossas suspeitas, pai. Estarei lá com você na reunião de amanhã. O restante daquele dia foi de preparação. Eduardo pesquisou sobre projetos habitacionais semelhantes para que pudéssemos fazer perguntas pertinentes sem levantar suspeitas. Eu revisei meus conhecimentos sobre obras e construção adquiridos nos anos em que reformei nossa antiga casa na Rua das Hortênsias, antes de me mudar para o apartamento após a morte de Helena. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era Luciana. Pai, você está bem? Sua voz parecia cansada, preocupada. Estou sim, filha. E vocês? Como está o pequeno Miguel? Está bem, dormindo agora. Ela fez uma pausa. Pai, sobre ontem, eu realmente sinto muito. O comportamento de Bruno foi inaceitável. Vocês conversaram sobre isso? Tentei, mas ele está estranho, distante. Disse que estava sob muito estresse, que não estava pensando direito. Outra pausa. Ele anda assim há meses, na verdade. Sempre preocupado, sempre no telefone, sempre com reuniões misteriosas. Reuniões? Que tipo de reuniões? Não sei ao certo. Ele diz que são da imobiliária, mas quando ligo para lá, nunca sabem onde ele está. A voz dela quebrou levemente. Pai, às vezes tenho medo. Não do Bruno. Ele nunca seria violento, mas tenho medo de não conhecer realmente o homem com quem casei. Essas palavras me atingiram profundamente. Minha filha, sempre tão segura, tão decidida em suas escolhas, agora confessava dúvidas sobre seu casamento. Quis contar a ela sobre minhas suspeitas, sobre a investigação que estávamos iniciando, mas decidi que era melhor esperar. Precisava de provas concretas antes de adicionar mais preocupações ao coração já pesado de Luciana. Filha, escute. Sei que as coisas estão difíceis agora, mas prometo que vão melhorar. Confie em mim. Sempre confiei, pai. Quando desliguei, senti o peso da responsabilidade em meus ombros. Não era apenas sobre minha dignidade ferida agora. Era sobre proteger minha filha e meu neto de qualquer que fosse o esquema em que Bruno estava envolvido. Na tarde seguinte, Eduardo e eu nos dirigimos ao salão paroquial para a reunião da comissão de obras. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de determinação. Estava prestes a encarar o homem que havia me humilhado publicamente, que havia me chamado de diabo na casa de Deus. Mas agora eu não era mais a vítima, era o investigador. E estava prestes a descobrir a verdade, independente do quão dolorosa ela pudesse ser. Quando chegamos ao salão paroquial naquela tarde, o ambiente estava tenso. A comissão de obras já estava reunida ao redor da grande mesa de madeira. O padre Cláudio, 2 representantes da comunidade que eu conhecia de vista, um engenheiro que parecia entediado e Bruno. Quando nos viu entrar, meu genro empalideceu visivelmente.
Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. Senhor Rogério, que bom que veio! Exclamou o padre Cláudio, levantando-se para nos receber. E este é meu filho Eduardo, apresentei. Professor de literatura, mas sempre interessado em projetos sociais. Bruno se levantou abruptamente. O que estão fazendo aqui? A hostilidade em sua voz era palpável. O padre Cláudio pareceu surpreso com a reação. Bruno, o senhor Rogério manifestou interesse no nosso projeto habitacional. Como um membro respeitado da comunidade e pai de sua esposa, achei que sua presença seria bem-vinda. Ele não tem nada a ver com isso, insistiu Bruno, seu rosto agora vermelho. Ele não é da comissão, não pode participar assim, de repente. O engenheiro, que até então parecia alheio à tensão, interveio. Na verdade, as reuniões da comissão são abertas a qualquer membro da comunidade interessado no projeto. Está no regimento que aprovamos na primeira reunião. Encurralado por suas próprias regras, Bruno voltou a se sentar, mas sua postura rígida e olhar inquieto denunciavam seu desconforto. Eduardo e eu nos sentamos nas cadeiras vazias que Regina discretamente havia colocado para nós. Ela me lançou um olhar encorajador enquanto distribuía cópias da ata da reunião anterior. O padre Cláudio deu início aos trabalhos, apresentando o andamento do projeto habitacional. Enquanto ele falava sobre fundações e materiais de construção, observei Bruno. Ele tamborilava os dedos nervosamente na mesa, consultava o relógio a cada minuto e mal prestava atenção na apresentação. Quando o padre mencionou os custos do projeto, contudo, ele se endireitou na cadeira. Como podem ver, continuou o padre, dos 500 mil reais doados, já utilizamos 120 mil com a preparação do terreno e compra inicial de materiais. E onde estão as notas fiscais desses gastos? Perguntou Eduardo, com a naturalidade de quem está apenas curioso. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Bruno lançou um olhar fulminante para meu filho. As notas fiscais estão todas arquivadas, respondeu Regina prontamente. Posso buscá-las se o senhor desejar. Isso não é necessário agora, interveio Bruno rapidamente. Estamos atrasados na pauta e temos muito a discutir. Na verdade, insisti suavemente. Acho que seria educativo ver como um projeto desta magnitude é gerenciado financeiramente. Sempre ensinei meus alunos sobre a importância da transparência em assuntos comunitários. O padre Cláudio sorriu, alheio à tensão crescente. Excelente sugestão, Rogério. Regina, pode nos trazer os arquivos? Enquanto Regina saía para buscar a documentação, Bruno se inclinou para sussurrar algo no ouvido do engenheiro, que franziu o senho e balançou a cabeça negativamente. Regina retornou minutos depois com uma pasta grossa. Aqui está todo o arquivo financeiro do projeto até agora, anunciou, colocando a pasta no centro da mesa. Eduardo, sempre metodológico, começou a examinar os documentos com atenção. Bruno observava, cada vez mais inquieto. Foi então que meu filho fez uma descoberta. Interessante, comentou, segurando uma nota fiscal. Esta compra de cimento foi feita na construtora Horizonte. Não é a empresa do seu pai, Bruno? Meu genro engoliu em seco. Sim, mas isso não é relevante. Fizemos cotações e eles tinham o melhor preço. Entendo, continuou Eduardo, folheando mais documentos. E esta compra de tijolos, também da construtora Horizonte, e estes materiais elétricos, todos da mesma empresa. Curioso, considerando que há fornecedores mais próximos e, pelo que sei, mais baratos. O engenheiro se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Na verdade, eu recomendei outros fornecedores, mas fui convencido a usar a Horizonte. Convencido como? Perguntou o padre Cláudio, agora visivelmente preocupado. Bruno insistiu que a qualidade dos materiais era superior e que teríamos descontos especiais. Eduardo continuou sua análise, calculando números rapidamente em seu caderno. Após alguns minutos, levantou os olhos. Padre, segundo minhas contas, os 120 mil reais gastos até agora correspondem a materiais que custariam no máximo 70 mil no mercado normal.
mesmo considerando as melhores qualidades. A sala caiu em um silêncio sepulcral. Todos os olhares se voltaram para Bruno, que agora parecia encurralado. "Isso é um absurdo!" protestou ele, levantando-se bruscamente. "Quem vocês pensam que são para vir aqui e fazer acusações? Você", apontou para mim, "está fazendo isso só porque tem raiva de mim, porque nunca aceitou que sua filha se casasse comigo." "Bruno", interrompeu o padre Cláudio com uma firmeza que nunca havia demonstrado antes, "ninguém está fazendo acusações. Estamos apenas analisando os documentos que você mesmo submeteu à comissão." "Isso é uma armadilha", gritou Bruno, sua voz ecoando pelo salão paroquial. "Vocês planejaram isso tudo. Primeiro você", apontou novamente para mim. "Aparece no batizado onde não foi convidado." "Eu fui convidado", corrigi calmamente, "por Luciana. Sou o avô de Miguel, afinal. E agora aparecem aqui, pai e filho, para tentar me desmoralizar na frente de todos. Bem, não vou aceitar isso." Ele começou a recolher seus documentos, derrubando papéis na pressa. O engenheiro o observava com uma mistura de choque e compreensão, como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem em sua mente. "Bruno", chamou o padre Cláudio, sua voz agora grave, "precisamos esclarecer esta situação. Se houve algum erro nas compras dos materiais, precisamos corrigir antes de prosseguir com o projeto." "Não houve erro nenhum", insistiu Bruno, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. "Estou farto disso. Renuncio à comissão, está bem? Vocês que se virem com esse maldito projeto." Com isso, ele saiu batendo a porta, deixando todos atônitos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo engenheiro, que soltou um longo suspiro. "Eu desconfiava que algo estava errado", admitiu ele. "As compras sempre pareciam infladas. Os fornecedores eram sempre os mesmos. Tentei questionar algumas vezes, mas Bruno sempre tinha explicações prontas, documentos que pareciam estar em ordem." O padre Cláudio parecia devastado. "Eu confiei nele. Pensei que estava realmente interessado em ajudar a comunidade." "Não se culpe, padre", consolei. "Homens como Bruno são habilidosos em esconder suas verdadeiras intenções." A reunião foi suspensa após aquele incidente. O padre Cláudio decidiu que precisaria consultar o conselho diocesano antes de tomar qualquer decisão sobre o projeto e possíveis ações contra Bruno. Regina nos acompanhou até a saída, visivelmente abalada, mas também aliviada. "Eu sabia que havia algo errado", confessou ela. "Sempre que eu tentava organizar os documentos financeiros, Bruno intervinha, dizendo que cuidaria disso pessoalmente. Nunca me senti confortável, mas não tinha provas concretas." "Agora temos", disse Eduardo. "Pelo menos o suficiente para iniciar uma investigação mais profunda." No caminho de volta para meu apartamento, Eduardo e eu discutimos nossas descobertas. O esquema parecia claro agora. Bruno estava superfaturando compras de materiais da empresa de seu pai, provavelmente dividindo o lucro extra entre eles. Um esquema simples, mas eficaz, que poderia ter passado despercebido se não tivéssemos interferido. "O que faremos agora, pai?", perguntou Eduardo, enquanto subíamos pelo elevador. "Vamos à polícia?", hesitei. Uma parte de mim queria justiça imediata. Queria ver Bruno enfrentar as consequências de seus atos, não apenas pelo desvio de dinheiro, mas pela humilhação que me fez passar, pelo tratamento que deu à minha filha. Mas outra parte pensava em Miguel, meu neto inocente, que não tinha culpa dos erros do pai. "Ainda não", decidi finalmente. "Precisamos de mais provas, e preciso falar com Luciana antes. Ela merece saber o que está acontecendo diretamente de mim." Naquela mesma noite recebi uma ligação inesperada. Era Carlos Meireles, pai de Bruno. Sua voz soava cansada, derrotada. "Rogério, preciso falar com você em particular. Pode me encontrar no Café Maresia amanhã às 10 horas? Aceitei, intrigado com o que o homem poderia querer. Carlos sempre foi cordial comigo, mas nunca próximo. O que teria para me dizer agora que seu filho havia sido praticamente desmascarado? Na manhã seguinte, cheguei ao Café Maresia alguns minutos antes do combinado.
O pequeno estabelecimento à beira-mar estava quase vazio àquela hora. Apenas alguns aposentados, como eu, lendo jornais e saboreando café. Carlos chegou pontualmente, parecendo ter envelhecido anos desde que o vi na igreja 2 dias atrás. "Obrigado por vir", disse ele, sentando-se à minha frente. Pedimos café e ele esperou que a garçonete se afastasse antes de continuar. "Você deve estar se perguntando por que eu chamei aqui." "Confesso que estou curioso", respondi com cautela. Carlos respirou fundo, esfregando as mãos no rosto cansado. "Bruno me contou o que aconteceu ontem na reunião da paróquia. Disse que você e seu filho o emboscaram, que fizeram acusações." "Não foram acusações, Carlos. Foram perguntas baseadas nos próprios documentos que ele apresentou." "Eu sei", admitiu ele para minha surpresa. "Conheço meu filho. Sempre soube que ele tinha falhas de caráter. Tentei corrigi-lo quando jovem, mas falhei. E agora temo que seja tarde demais." Seus olhos estavam marejados, algo que nunca pensei ver no empresário sempre tão composto. "A construtora Horizonte está em dificuldades há anos. A crise imobiliária nos atingiu duramente. Estava prestes a declarar falência quando Bruno apareceu com a ideia do projeto habitacional da paróquia. Então, você sabia do esquema? No início, ele me disse que eram apenas alguns contratos legítimos que havia conseguido para a empresa. Só depois descobri o superfaturamento. Confrontei-o, mas ele disse que era apenas temporário, que salvaria a empresa e depois devolveria o dinheiro de alguma forma. Balancei a cabeça, desapontado. "E você acreditou nisso?" "Queria acreditar. É meu filho, Rogério. Como pai, você deve entender." Entendia sim, dolorosamente. Quantas vezes não havia fechado os olhos para os problemas de caráter de Bruno, pelo bem de Luciana e Miguel. "O que você quer de mim, Carlos? Por que me chamou aqui?" "Porque decidi fazer a coisa certa, pela primeira vez em muito tempo." Trouxe isso. Ele colocou sobre a mesa um envelope grosso. "São todos os documentos. Contratos superfaturados, depósitos, transferências. Tudo o que você precisa para provar o que Bruno fez." Olhei para o envelope, atônito. "Por que está me dando isso?" "Porque você é um homem honesto, Rogério. Sempre foi. Bruno pode ter tentado manchar sua reputação, mas todos em Santos sabem quem você é. Um professor respeitado, um homem íntegro." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "E porque estou cansado de viver com este peso. Prefiro perder minha empresa com dignidade do que mantê-la às custas da honra." Peguei o envelope, sentindo seu peso não apenas físico, mas moral. "O que acontecerá com você, com sua empresa? Provavelmente irei à falência, talvez enfrente processo criminal. Mas tenho idade suficiente para saber que há coisas piores que a ruína financeira. A ruína moral, por exemplo." Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Finalmente perguntei o que mais me preocupava. "E Luciana e Miguel? Você sabe se ele é um bom marido, um bom pai, apesar de tudo?" Carlos suspirou profundamente. "Bruno sempre foi obcecado por sucesso, por status. Casou-se com sua filha em parte porque ela vinha de uma família respeitada, porque ser médica dava prestígio. Quanto a ser bom pai, ele hesitou. Ele ama Miguel à maneira dele, mas temo que, sob pressão, Bruno possa tomar decisões desesperadas." Um arrepio percorreu minha espinha. "Que tipo de decisões?" "Ontem à noite, após a reunião da paróquia, ele veio à minha casa. Estava alterado, falando sem parar sobre recomeçar em outro lugar. Mencionou ter contatos no Paraguai, pessoas que poderiam ajudá-lo a desaparecer por um tempo." Meu coração gelou. "Ele falou em levar Luciana e Miguel?" "Disse que sua família iria com ele. Não entrou em detalhes, mas parecia determinado." Agradeci a Carlos pela informação e pelos documentos e nos despedimos com um aperto de mão carregado de significado. 2 palavras da nossa conversa ecoavam em minha mente: decisões desesperadas.
Liguei para Eduardo imediatamente, relatando o encontro com Carlos e as novas informações. Meu filho, sempre prático, sugeriu um plano. Precisamos falar com Luciana hoje mesmo, pai. Se Bruno realmente está planejando fugir, ela precisa saber de tudo. Mas como? Bruno provavelmente está em casa e depois do que aconteceu, não me deixará entrar. Ligue para ela, peça que venha ao seu apartamento com Miguel. Diga que é importante, que é sobre a saúde de vocês, algo que Bruno não vai querer interferir. O plano era arriscado, mas necessário. Liguei para Luciana e, tentando manter a voz calma, pedi que viesse me visitar com Miguel. Aconteceu algo, pai? Perguntou ela, preocupada. Nada grave, menti, odiando ter que fazê-lo. Só algumas questões familiares que gostaria de discutir com você sobre o futuro, sobre Miguel. Bruno não vai gostar. Ele não precisa saber que é algo importante. Diga que é apenas uma visita ao vovô que está com saudades do neto. Ela hesitou, mas acabou concordando. Viria no início da tarde, aproveitando que Bruno tinha uma reunião na imobiliária. Mal sabia ela que essa reunião provavelmente era para planejar sua fuga. Eduardo e eu passamos as horas seguintes organizando os documentos, preparando-nos para a conversa difícil que teríamos. Às 14h, a campainha tocou. Luciana estava lá, com Miguel no colo, parecendo apreensiva. O que está acontecendo, pai? Por que Eduardo está aqui também? Vocês estão me assustando. Convidei-a a sentar-se e peguei Miguel em meus braços. Ele sorriu, reconhecendo o avô. E comecei a contar tudo desde o princípio. O incidente na igreja, as descobertas na reunião da paróquia, a confissão de Carlos e, finalmente, os planos de fuga de Bruno. Enquanto falava, vi o rosto de minha filha passar por uma miríade de emoções. Choque, descrença, raiva, medo e, por fim, uma triste aceitação. Quando terminei, ela estava chorando silenciosamente, acariciando a cabeça de Miguel, que agora dormia em meu colo. Eu suspeitava que havia algo errado, admitiu ela finalmente. Bruno sempre parecia ter mais dinheiro do que seu salário justificaria. Sempre havia presentes caros, viagens, restaurantes de luxo. Quando questionava, ele dizia que eram bônus, comissões especiais. Queria acreditar. Não se culpe, disse Eduardo, apertando a mão da irmã. Bruno é manipulador. Ele enganou muita gente. O que faço agora? Perguntou ela perdida. Se tudo isso é verdade, se ele realmente planeja fugir, não posso permitir que leve Miguel. Não posso abandonar minha vida, meu trabalho, por causa dos crimes dele. Foi então que apresentei o plano que havia elaborado com Eduardo. Um plano arriscado, que dependia de timing perfeito e coragem. Um plano que poderia salvar minha filha e meu neto, ou destruir o que restava de nossa família. Precisamos agir antes que seja tarde, concluí, olhando para o rostinho sereno de Miguel adormecido. Antes que Bruno tome uma decisão desesperada que afete todos vocês. Luciana secou as lágrimas, endireitou os ombros e assentiu com uma determinação que me encheu de orgulho. Naquele momento, vi nela a mesma força que Helena, minha esposa, sempre demonstrou nos momentos difíceis. Estou pronta, disse ela. Vamos fazer isso. Enquanto finalizávamos os detalhes do plano, olhei pela janela do meu apartamento para a praia do Embaré lá fora. O mar estava agitado naquele dia, ondas fortes quebrando na areia. Como nossa vida, pensei. Tempestuosa agora, mas com a esperança de que após a tormenta viria a calmaria. E talvez, finalmente, a paz que todos merecíamos. Nosso plano era tão simples quanto arriscado. Em 2 dias, seria o aniversário de casamento de Luciana e Bruno. 3 anos de uma união que começara com amor, mas que agora se revelava construída sobre mentiras. Como parte da tradição que haviam estabelecido, eles jantariam no restaurante Vista do Mar, o mesmo lugar onde Bruno a pedira em casamento. Ele nunca suspeitaria de nada num dia assim, explicou Luciana, balançando Miguel suavemente em seus braços. Sempre faz questão de manter as aparências, especialmente em ocasiões especiais. Eduardo sugeriu:
que convidássemos algumas pessoas-chave para o jantar: o padre Cláudio, Carlos Meireles e até mesmo o engenheiro da comissão de obras. A ideia era criar um ambiente onde Bruno não pudesse escapar ou negar as evidências que apresentaríamos. É um local público, argumentou meu filho. Ele não poderá fazer uma cena sem se expor ainda mais. Luciana concordou, embora pudesse ver o medo em seus olhos. Não era apenas o medo de confrontar o marido, mas também de enfrentar uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Miguel, alheio a tudo, brincava com o broche de peixe dourado em meu paletó, fascinado pelo objeto brilhante. E se ele desconfiar? Perguntei, preocupado com a segurança de minha filha. Se ele realmente está planejando fugir, qualquer movimento suspeito pode fazê-lo acelerar os planos. Conheço Bruno, disse Luciana, com uma amargura que nunca havia ouvido em sua voz. Seu ego jamais permitiria que ele suspeitasse que eu poderia estar tramando contra ele. Na cabeça dele, sou apenas a esposa obediente, a mãe dedicada, nunca uma ameaça. Aquela observação me entristeceu profundamente. Como não havia percebido antes que minha filha, sempre tão independente e forte, havia se tornado uma sombra ao lado do marido controlador. Os 2 dias seguintes foram de preparação intensa. Eduardo entrou em contato discretamente com o padre Cláudio, explicando apenas o suficiente para garantir sua presença. Eu liguei para Carlos Meireles, que prontamente concordou em participar, vendo ali uma chance de redenção. Regina, a secretária da paróquia, ajudou a contatar o engenheiro, usando como pretexto uma reunião informal sobre o projeto habitacional. Luciana teve a tarefa mais difícil: agir normalmente em casa, enquanto observava cada movimento de Bruno, atenta a qualquer sinal de que ele pudesse antecipar sua fuga. Para nossa sorte, ele parecia completamente absorto em seus próprios planos, passando horas ao telefone em conversas sussurradas, fazendo visitas misteriosas que explicava vagamente como negócios. Na manhã do aniversário de casamento, Luciana me ligou, sua voz trêmula de ansiedade. Bruno reservou passagens para Assunção, no Paraguai, informou ela. Para daqui a 3 dias. Encontrei os e-tickets no computador dele. 3 passagens. Ele, eu e Miguel. Meu coração gelou. Nosso plano não poderia falhar. Era a nossa única chance antes que ele tentasse desaparecer com minha filha e meu neto. Ele mencionou algo sobre a viagem? Perguntei, tentando manter a calma. Disse que seria uma surpresa de aniversário, um novo começo para nossa família. Falou que estava cansado da pressão do trabalho aqui, que precisávamos de uma mudança. Você fingiu acreditar? Sim, mostrei entusiasmo. Disse que seria maravilhoso. Ele pareceu aliviado, como se tivesse superado um obstáculo. Mantenha-se firme, filha. Estamos quase lá. Às 19 horas daquele mesmo dia, Eduardo passou em meu apartamento para me buscar. Vestido com meu melhor terno, não o azul do batizado, mas um cinza escuro, que Helena sempre dizia que me dava um ar de dignidade, tentei projetar uma calma que estava longe de sentir. O broche de peixe dourado, como sempre, em meu paletó. Nervoso, pai? Perguntou Eduardo, ajeitando sua própria gravata no espelho do hall. Aterrorizado, admiti, mas também determinado. O restaurante Vista do Mar estava particularmente bonito naquela noite. Localizado no último andar de um edifício à beira da praia, suas paredes de vidro ofereciam uma visão panorâmica da orla de Santos. Luzes suaves, música ambiente discreta, o aroma de frutos do mar frescos. Em outras circunstâncias, seria o cenário perfeito para uma celebração romântica. Chegamos propositalmente antes de Luciana e Bruno. O maître nos conduziu à mesa reservada. Uma mesa redonda, grande o suficiente para 8 pessoas, estrategicamente posicionada num canto mais privativo, mas ainda assim com vista para o mar. O padre Cláudio já estava lá, parecendo desconfortável em seu traje civil.
Carlos Meireles chegou minutos depois, o rosto marcado por rugas de preocupação que pareciam ter se aprofundado nos últimos dias. O engenheiro, que finalmente descobri chamar-se Alberto, completou nosso grupo, trazendo consigo uma pasta que, imaginei, continha mais documentos incriminadores. "Todos sabem o que fazer?" confirmei em voz baixa, enquanto o garçom servia água. Assentimentos silenciosos ao redor da mesa. O plano era simples. Esperaríamos o jantar ser servido, deixaríamos Bruno relaxar, talvez até beber um pouco. E então, no momento certo, apresentaríamos as evidências, uma a uma. Não como um ataque, mas como um convite à confissão, à rendição pacífica. Às 20 horas em ponto, Luciana e Bruno chegaram. Ela estava deslumbrante em um vestido azul escuro, o cabelo preso em um coque elegante. Bruno, sempre impecável em seu terno de corte italiano, congelou ao ver quem os aguardava. Seu rosto passou rapidamente do sorriso social à completa palidez. "O que é isso?" perguntou ele, segurando firmemente o braço de Luciana como se para impedi-la de avançar. "Uma celebração de aniversário", respondeu ela com uma calma surpreendente, "com pessoas importantes para nós." "Você sabia disso?" sibilou ele, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas alto o bastante para que eu captasse a ameaça em sua voz. "Foi ideia minha", mentiu Luciana, protegendo-me. "Pensei que seria bom resolver os mal-entendidos recentes, começar nosso novo ano de casados com um ar limpo, especialmente antes de nossa viagem surpresa." A menção à viagem pareceu acalmá-lo momentaneamente. Talvez pensasse que, em apenas 3 dias, estaria longe o suficiente para que nada disso importasse. Com uma cordialidade forçada, aproximou-se da mesa, cumprimentando a todos com apertos de mão tensos. "Que surpresa! Agradável!" conseguiu dizer, sentando-se ao lado de Luciana. "Embora eu preferisse um jantar mais íntimo para nosso aniversário, querida. Teremos muitos momentos íntimos pela frente", respondeu ela, com um duplo sentido que apenas nós compreendemos. O jantar começou com conversas superficiais. O tempo em Santos, a última partida do Santos Futebol Clube, as novidades da paróquia. Bruno relaxava visivelmente a cada minuto, convencendo-se de que aquilo era apenas um jantar estranho, mas inofensivo. Após o prato principal, um excelente robalo ao molho de camarões, Eduardo fez um brinde a verdades que precisam ser ditas e enfrentadas. Bruno franziu o senho, mas bebeu seu vinho, ainda mantendo a compostura. Foi então que Luciana deu o sinal que aguardávamos. Colocou suavemente sua taça sobre a mesa e disse: "Bruno, acho que precisamos conversar sobre a viagem ao Paraguai." Ele engoliu em seco. "Queria que fosse uma surpresa completa." "E sobre os documentos falsos que você encomendou para nós 3? Continuou ela, sua voz tremendo levemente. "Também era parte da surpresa?" O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra. Bruno olhou em volta rapidamente, como um animal encurralado buscando rota de fuga. "Não sei do que você está falando", tentou ele, mas o tremor em sua voz o traiu. Foi quando Carlos Meireles colocou sobre a mesa o envelope que me entregara no Café Maresia. "Estes são os documentos da construtora Horizonte, filho. Todos os contratos superfaturados com a paróquia, todas as transferências bancárias." O engenheiro Alberto acrescentou sua própria pasta. "E estes são meus relatórios originais sobre os materiais necessários com os orçamentos reais, todos alterados posteriormente por você." O padre Cláudio, visivelmente perturbado, mas firme, completou: "A diocese já foi informada, Bruno. Estamos cooperando com as autoridades." Bruno empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Sua mão tremia ao segurar a taça de vinho que finalmente pousou para evitar derramar o líquido. "É tudo um mal-entendido", tentou mais uma vez, agora com desespero na voz. "Posso explicar tudo. Os fornecedores, houve aumentos de preços inesperados, a qualidade superior e os passaportes falsos?" interrompeu Luciana. "Também é um mal-entendido? Que passaportes?"
perguntou o padre Cláudio, chocado com esta nova informação. Encontrei no escritório dele, explicou Luciana. 3 passaportes com nomes falsos: Alexandre, Paula e Felipe Monteiro. Nossas fotos, mas identidades completamente novas. Bruno subitamente se levantou, derrubando a cadeira. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de fúria. Vocês não entendem, gritou ele, atraindo a atenção dos outros clientes. Eu tinha que fazer isso. A construtora do meu pai estava falindo, precisávamos do dinheiro, era apenas temporário, eu ia devolver tudo depois. Como? Perguntou, minha voz calma contrastando com sua explosão. Como exatamente você planejava devolver o dinheiro que desviou, Bruno? Especialmente estando no Paraguai, com identidades falsas? Ele me encarou. O mesmo ódio do batizado agora misturado com desespero. Você, apontou para mim tremendo. Você arruinou tudo. Desde o batizado, quando te vi falando com meu pai, soube que havia descoberto algo. Por isso tentei te afastar. Eu não sabia de nada naquele dia. Respondi sinceramente. Apenas conversava com seu pai sobre banalidades. Foi sua própria culpa que o traiu, Bruno. Seu medo, sua consciência pesada. Bruno olhou para Luciana, sua expressão subitamente suplicante. Amor, você não entende. Eu fiz tudo por nós, para termos uma vida melhor. Para Miguel ter o melhor. Roubando dinheiro destinado a famílias carentes? Perguntou ela, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ensinando nosso filho que o crime compensa? Era esse o futuro melhor que você planejava? Percebi então que Bruno estava calculando suas chances, seus olhos movendo-se rapidamente entre a porta do restaurante e nós. Antes que pudesse tentar fugir, Carlos Meireles levantou-se e colocou-se atrás do filho. Acabou, Bruno, disse ele com uma firmeza surpreendente. É hora de enfrentar as consequências. Pai, você não entende, tentou Bruno uma última vez. Entendo perfeitamente. Fui cúmplice por tempo demais, fechando os olhos para suas falhas de caráter. Não mais. Carlos colocou a mão no ombro do filho, não com raiva, mas com uma triste determinação. As autoridades já foram notificadas. A única coisa honrosa a fazer agora é se entregar voluntariamente. Bruno olhou ao redor para todos nós, buscando alguma saída, alguma simpatia. Não encontrou. Até mesmo Luciana, que sempre o defendera, agora apenas o encarava com uma mistura de dor e determinação. Finalmente, seus ombros caíram em derrota. Eu só queria ser alguém, murmurou ele, mais para si mesmo que para nós. Provar que podia ser bem-sucedido, dar tudo à minha família. Você já era alguém, Bruno, disse Luciana suavemente. Era meu marido, pai de Miguel. Isso deveria ter sido suficiente. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada discreta de 2 policiais à paisana, que Eduardo havia contatado previamente. Sem alarde, aproximaram-se da nossa mesa. Senhor Bruno Meireles? Perguntou um deles educadamente. Bruno assentiu, derrotado. Precisamos que nos acompanhe à delegacia para prestar alguns esclarecimentos, continuou o policial, mantendo a discrição para não criar uma cena maior no restaurante. Bruno olhou uma última vez para Luciana, uma súplica silenciosa em seus olhos. Ela desviou o olhar, incapaz de oferecer o perdão que ele buscava. Não naquele momento, talvez nunca. Enquanto os policiais o escoltavam para fora do restaurante, Bruno parou brevemente ao meu lado. Você venceu, velho, sussurrou, com um último lampejo do antigo desprezo. Espero que esteja satisfeito. Isso não é sobre vencer ou perder, Bruno, respondi calmamente. É sobre fazer o que é certo, algo que você deveria ter aprendido há muito tempo. Após sua saída, um silêncio pesado caiu sobre nossa mesa. Carlos Meireles chorava silenciosamente, o peso de décadas de falhas como pai finalmente desabando sobre seus ombros. O padre Cláudio rezava baixinho, os olhos fechados. O engenheiro Alberto parecia aliviado, como quem finalmente se livra de um fardo pesado. Luciana estava estática, olhando fixamente para a cadeira vazia onde Bruno estivera sentado.
Aproximei-me dela, tomando suas mãos entre as minhas. Você foi muito corajosa, filha. Não me sinto corajosa, pai, confessou ela, lágrimas agora fluindo livremente. Sinto-me traída, usada. Como pude ser tão cega? O amor faz isso conosco, disse suavemente. Nos faz enxergar o melhor nas pessoas, mesmo quando esse melhor é apenas uma ilusão. Eduardo sugeriu que encerrássemos a noite. Ninguém tinha mais apetite para sobremesas ou conversas. Carlos Meireles insistiu em pagar a conta, um pequeno gesto de penitência que ninguém teve coragem de recusar. Quando saímos do restaurante, a noite de Santos estava surpreendentemente bela. A lua cheia refletia-se no mar calmo, criando um caminho prateado sobre as águas. Luciana se apoiou em meu braço enquanto caminhávamos lentamente pela calçada da praia. "O que faço agora, pai?" perguntou ela, tão perdida quanto aquela menina que, décadas atrás, viera a mim perguntando como consertar sua boneca quebrada. "Um passo de cada vez, filha", respondi, apertando sua mão. "Primeiro, vamos para casa. Miguel está com a Aparecida. Precisa da mãe dele. Amanhã pensamos no próximo passo. Vou ter que depor contra Bruno, não vou? Provavelmente. Mas isso é parte do processo de cura, de enfrentar a verdade." Ela assentiu, entendendo a necessidade, mesmo que dolorosa. Enquanto caminhávamos sob o céu estrelado de Santos, percebi que, apesar da tristeza, havia também um alívio em sua postura, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. "Fico pensando", disse ela após alguns minutos de silêncio, "no batizado, naquele momento terrível, quando Bruno te chamou de aquilo. Você não saiu correndo, não se deixou humilhar, respirou fundo e enfrentou a situação com dignidade. Foi ali que comecei a perceber que algo estava errado, sabe? Não imediatamente, mas aquela semente de dúvida foi plantada." Sorri tristemente. "Às vezes, filha, as piores situações trazem as maiores revelações." Continuamos caminhando sob o luar, pai e filha, unidos por um laço que nem mesmo a traição e o escândalo puderam romper. Atrás de nós, o restaurante Vista do Mar brilhava como um farol na noite, o local onde a verdade finalmente veio à tona. Eduardo nos alcançou, após ter ajudado o padre Cláudio com as evidências para a polícia. "Pronta para buscar o Miguel?" perguntou ele gentilmente à irmã. Luciana assentiu, enxugando as últimas lágrimas. "Estou. Meu filho precisa de mim agora mais do que nunca. E eu preciso dele." Os três seguimos em direção ao carro de Eduardo, uma pequena família reconstruindo-se entre os escombros de mentiras e traições. O caminho seria longo, sabia eu. Haveria depoimentos, processos, talvez até um divórcio conturbado. Miguel cresceria com perguntas difíceis sobre o pai. Luciana teria que reconstruir sua vida, sua confiança, sua capacidade de amar novamente. Mas naquela noite, sob o céu estrelado de Santos, enquanto o mar murmurava suavemente ao nosso lado, senti uma certeza crescer dentro de mim. Sobreviveríamos a isso. Mais que isso, emergiríamos mais fortes, mais unidos, mais verdadeiros. No horizonte, as primeiras luzes de um navio apareciam, navegando em direção ao porto. Como nós, pensei, navegando agora em águas mais claras, deixando para trás a tempestade que quase nos afundou. "Vamos para casa", disse, abraçando Luciana pelos ombros. "Um novo dia nos espera amanhã." Naquela noite, após buscarmos Miguel na casa de Aparecida, Luciana decidiu ficar em meu apartamento. A ideia de voltar para o condomínio Vila dos Ipês, para o lar que compartilhara com Bruno, parecia insuportável naquele momento. Miguel, com seus quase 2 anos, percebeu a tensão no ar, mas se acalmou quando o coloquei em minha antiga cadeira de balanço, aquela mesma onde ninei Luciana e Eduardo décadas atrás. "Ele tem seu jeito com as crianças", comentou Eduardo, observando como Miguel finalmente adormecia em meus braços, a pequena mãozinha agarrada ao meu broche de peixe dourado. Luciana sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso frágil, mas genuíno. Ele sempre teve.
Lembra como papai era o único que conseguia me fazer dormir durante aquela fase terrível dos pesadelos? Eduardo assentiu, mergulhando em memórias da infância que pareciam pertencer a outra vida agora. E lembra quando quebrei o braço aos 9 anos? Papai sentou ao lado da minha cama a noite inteira, contando histórias para me distrair da dor. Aquelas lembranças aqueceram meu coração. Em meio ao caos que nossa vida havia se tornado, era reconfortante saber que algumas coisas permaneciam intactas. O amor, os laços familiares, as memórias compartilhadas que ninguém poderia roubar. A noite passou lentamente. Eduardo dormiu no sofá, insistindo em ficar perto caso precisássemos. Luciana ocupou meu quarto com Miguel ao seu lado. Eu fiquei no antigo quarto de Eduardo, agora transformado em um pequeno escritório com uma cama de solteiro. Nas primeiras horas da manhã, enquanto o sol ainda ensaiava seu surgimento sobre o oceano, ouvi passos suaves no corredor. Encontrei Luciana na varanda, observando a praia deserta, uma xícara de café intocada nas mãos. Não consegui dormir, confessou ela, sem desviar os olhos do horizonte. Fico revivendo tudo, tentando entender quando foi que as coisas começaram a dar errado. Sentei-me ao seu lado, respeitando seu espaço, deixando que organizasse os pensamentos. Sabe o que mais me dói? Continuou ela após um longo silêncio. Não é nem a traição, nem os crimes. É perceber que vivi uma mentira durante anos, que o homem que eu amava, o pai do meu filho, era apenas uma fachada. Você não tinha como saber, filha, mas devia ter percebido os sinais. Sua voz elevou-se brevemente, antes de lembrar-se de Miguel dormindo. Os presentes caros sem explicação, as reuniões noturnas, a forma como ele sempre evitava falar sobre as finanças da empresa do pai e a maneira como ele te tratava, pai, sempre com aquele desprezo mal disfarçado, como se tivesse medo que você enxergasse através dele. Bruno sempre foi bom em esconder sua verdadeira natureza. Comentei, lembrando-me dos primeiros encontros com meu genro, quando ainda namorava Luciana. Ele sabia exatamente o que dizer, como se comportar para impressionar. Luciana assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. No começo, achei que seu distanciamento de nós era por ciúmes. Ele dizia que você queria controlar minha vida, que não aceitava que eu havia crescido. Até me convenceu a limitar suas visitas a Miguel. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. Durante meses havia respeitado o suposto espaço que o jovem casal pedia, acreditando estar fazendo o melhor para minha filha. Nunca imaginei que fosse parte de uma estratégia deliberada para me afastar. A maneira como ele te tratou no batizado, continuou ela, a voz embargada. Jamais me perdoarei por não ter te defendido naquele momento. Você estava em choque, filha. Ninguém esperava algo assim, num momento tão sagrado. Mesmo assim, ver meu pai ser humilhado daquela forma e ficar parada é algo que vai me assombrar para sempre. O importante é que agora estamos aqui juntos, disse, segurando sua mão. O resto, deixe para trás. Ela apertou minha mão em resposta, um gesto silencioso de gratidão e reconciliação. O amanhecer nos encontrou assim, pai e filha lado a lado, contemplando o novo dia que se anunciava sobre o Mar de Santos. Um dia que traria desafios, sem dúvida, mas que enfrentaríamos juntos. Nas semanas seguintes, o caso de Bruno tornou-se o principal assunto na pequena cidade litorânea. O esquema de desvio de dinheiro da paróquia era apenas a ponta do iceberg. Investigações posteriores revelaram fraudes em outros projetos imobiliários, lavagem de dinheiro, documentos falsificados. Carlos Meireles, mantendo a promessa de fazer a coisa certa, cooperou plenamente com as autoridades, fornecendo todas as provas necessárias, mesmo sabendo que isso significaria o fim da construtora Horizonte. Bruno foi preso preventivamente, aguardando julgamento. Inicialmente, tentou negar tudo, mas diante da montanha de evidências, acabou confessando, na esperança de obter alguma redução de pena. Manteve-se, contudo, irredutível em um ponto.
Insistia que tudo o que fizera fora por amor à família, para dar a Luciana e Miguel a vida que mereciam. Luciana, que inicialmente evitava visitar o marido na prisão, finalmente decidiu enfrentá-lo um mês após sua detenção. Fiquei com Miguel em casa enquanto ela foi ao encontro que, sabia, seria doloroso, mas necessário. Quando voltou, horas depois, seu rosto mostrava uma nova resolução, uma força interior que me encheu de orgulho. Como foi? Perguntei cautelosamente enquanto ela pegava Miguel no colo, abraçando-o como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Difícil, respondeu ela simplesmente. Ele chorou, implorou perdão, jurou que me amava. Parte de mim queria acreditar, e a outra parte sabia que ele estava manipulando novamente, tentando usar meus sentimentos, nossa história, para me fazer mudar meu depoimento, para convencer as autoridades de que ele merecia clemência. Ela acariciou os cabelos de Miguel, que brincava alheio com um carrinho de plástico. Percebi algo importante hoje, pai. O Bruno que amei nunca existiu realmente. Foi uma invenção, um papel que ele representava. Aquela percepção, por mais dolorosa que fosse, era um passo crucial para sua cura. Reconhecer a verdade, por mais amarga, sempre seria melhor que viver na ilusão. 2 semanas depois desse encontro, Luciana contratou um advogado e entrou com pedido de divórcio. A ação foi acompanhada por um pedido de guarda unilateral de Miguel, com direito a visitas supervisionadas para Bruno após o cumprimento de sua pena. Não quero privá-lo do filho, explicou ela quando questionei sobre a decisão. Mas também não posso arriscar que Miguel seja exposto às mesmas influências que transformaram Bruno no homem que é. O verão deu lugar ao outono, e lentamente nossa vida foi encontrando um novo ritmo. Luciana decidiu vender o apartamento no condomínio Vila dos Ipês. Demasiadas lembranças, disse ela, e comprou uma casa menor, mais acolhedora, perto do meu apartamento. Miguel agora passava as manhãs comigo, enquanto ela trabalhava no Hospital Santa Casa de Santos, apenas retomando sua carga horária normal. Em uma dessas manhãs, enquanto brincávamos na praia do Embaré, construindo castelos de areia que Miguel adorava destruir logo em seguida, tive uma conversa inesperada. Vovô, chamou Miguel, sua linguagem cada vez mais clara para uma criança de quase 2 anos e meio. Cadê papai? Meu coração acelerou. Luciana e eu havíamos conversado sobre como abordar esse assunto inevitável, mas não esperávamos que viesse tão cedo. Seu pai está viajando, respondi cautelosamente. Ele vai ficar longe por um tempo. Por quê? A pergunta inocente carregava o peso do mundo. Como explicar prisão, crime, traição para uma criança tão pequena? Como preservar seu direito de amar o pai, mesmo sabendo de todos os erros que Bruno cometera? Às vezes, Miguel, disse finalmente, escolhendo cada palavra, os adultos cometem erros e precisam passar um tempo longe para pensar sobre esses erros, para aprender a fazer as coisas do jeito certo. Ele pareceu refletir sobre isso, com aquela seriedade que às vezes as crianças demonstram e nos pega de surpresa. Ele volta? Um dia, respondi honestamente. E quando voltar, tenho certeza que vai querer ver como você cresceu, como está forte e inteligente. Ele sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta, e voltou a destruir os castelos de areia. Para ele, o mundo ainda era simples, preto e branco. Um dia, ele entenderia as nuances, os tons de cinza. Um dia, enfrentaríamos juntos perguntas mais difíceis, verdades mais complexas, mas não hoje. Hoje, ele era apenas um menino brincando na praia com o avô, e isso bastava. O julgamento de Bruno aconteceu no inverno seguinte. Luciana testemunhou, assim como eu, Carlos, o padre Cláudio e o engenheiro Alberto. As evidências eram esmagadoras. Bruno foi condenado a 6 anos de prisão por diversos crimes, incluindo desvio de dinheiro, falsificação de documentos e tentativa de fuga do país com documentos falsos. Na saída do tribunal, após a sentença, Carlos Meireles nos abordou.
Estava visivelmente envelhecido, as costas curvadas não apenas pelo peso dos anos, mas pela vergonha e decepção. Quero agradecer a vocês, disse ele a voz trêmula, por terem feito o que eu nunca tive coragem de fazer, enfrentar a verdade sobre meu filho. O senhor também fez sua parte, respondeu Luciana, surpreendendo-me com sua compaixão. Sem seu testemunho, sem as provas que forneceu, talvez Bruno nunca fosse responsabilizado. Pequena consolação para uma vida inteira de falhas como pai, disse ele tristemente. Então, voltando-se para mim, Rogério, sempre invejei a forma como criou seus filhos, a integridade, a honestidade que transmitiu a eles. Gostaria de ter sido metade do pai que você foi. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Durante anos, havia me culpado por não perceber o caráter de Bruno, por permitir que minha filha se casasse com um homem assim. Ouvir Carlos, perceber que ele enxergava virtude em minha criação, trouxe uma estranha paz. Nunca é tarde para tentar novamente, respondi, pensando em Miguel, no neto que Carlos também tinha direito de conhecer e amar. Ele entendeu imediatamente. Acha que posso visitar o pequeno algum dia? Sei que não tenho nenhum direito depois de tudo, mas... Claro que pode, interrompeu Luciana gentilmente. Miguel precisa de toda a família que puder ter, de pessoas que o amem e lhe ensinem o caminho certo. Naquela noite, enquanto jantávamos juntos em meu apartamento, Luciana, Eduardo, Miguel e até mesmo Aparecida, que se tornara uma presença constante em nossas vidas, senti uma gratidão imensa apesar de tudo. A tempestade que nos atingira com tanta força também havia nos mostrado a solidez de nossos laços. A que devemos brindar hoje? Perguntou Eduardo, erguendo sua taça. A verdade, sugeri, pensando em tudo que havíamos passado. Por mais dolorosa que seja, é sempre o melhor caminho. A família, acrescentou Luciana, que permanece unida mesmo nos piores momentos. Ao futuro, completou Aparecida, sorrindo para Miguel, que brincava feliz com seus bloquinhos coloridos. Erguemos nossas taças, 4 adultos que haviam atravessado uma tempestade e emergido mais fortes, mais sábios, mais unidos. A primavera chegou, trazendo consigo novas flores para o pequeno jardim que Luciana e Miguel plantaram nos fundos de sua nova casa. Era incrível ver como minha filha havia se recuperado, como havia reconstruído sua vida sobre bases mais sólidas. Voltou a trabalhar em tempo integral no hospital, agora como chefe do departamento de pediatria. Nos fins de semana, levava Miguel para atividades ao ar livre, praia, parques, passeios de bicicleta. Sabe o que mais me impressiona em você, filha? Comentei certa tarde, enquanto a observava ensinar Miguel a plantar sementes de girassol. Sua capacidade de recomeçar, de encontrar alegria mesmo depois de tudo. Ela sorriu. Aquele sorriso que tanto me lembrava Helena. Aprendi com o melhor, pai. Quando mamãe morreu, você também teve que recomeçar e nunca perdeu a capacidade de encontrar beleza na vida. Seu comentário me pegou de surpresa. Raramente falávamos de Helena, não por evitar a dor, mas porque sua ausência estava tão entrelaçada em nossas vidas que mencionar parecia desnecessário, como falar sobre o ar que respiramos. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você quanto eu estou, disse, sentindo um nó na garganta. E de você também, pai, especialmente de como enfrentou aquele momento terrível na igreja. Sai daqui, diabo! Ela repetiu as palavras que haviam iniciado toda aquela jornada. Qualquer outro teria saído correndo, humilhado, mas você respirou fundo e mostrou mais dignidade do que todos nós juntos. Pensei naquele dia no choque, na dor, na humilhação pública, mas também na força que descobri dentro de mim, na coragem que não sabia possuir. Sabe o que pensei naquele momento? Confessei. Pensei na sua mãe, no que ela diria, no que ela faria. Helena sempre teve essa capacidade de manter a calma nas piores situações, de respirar fundo antes de agir. E foi isso que você fez. Foi. E aquela respiração mudou tudo.
Miguel se aproximou, as mãozinhas sujas de terra, um sorriso orgulhoso no rosto. Vovô, plantei uma flor, vai ficar grande assim. Esticou os bracinhos para cima o máximo que conseguia, ilustrando o tamanho imaginário. Vai sim, meu pequeno, respondi abraçando-o. Vai crescer forte e bonita, porque foi plantada com amor. Enquanto observava minha filha e meu neto naquele jardim ensolarado, percebi que nós três éramos como aquelas sementes. Depois da tempestade que quase nos destruiu, estávamos finalmente enraizando novamente, crescendo em direção à luz, florescendo apesar de tudo, e talvez até mesmo por causa de tudo que havíamos enfrentado. O batizado, que deveria ter sido apenas um momento de celebração, tornou-se o catalisador de uma transformação profunda em nossas vidas. A humilhação pública que sofri tornou-se o primeiro passo de uma jornada que expôs a verdade, trouxe justiça e, finalmente, nos libertou para recomeçar. Vovô vai brincar também? Perguntou Miguel, oferecendo-me uma pazinha de jardim. Claro que vou, respondi, abaixando-me ao seu lado, ignorando os protestos do meu joelho artrítico. E ali, com as mãos na terra, ensinando meu neto a cuidar de algo frágil e precioso, senti-me completo. Não apesar das cicatrizes, mas por causa delas. Cada uma contava uma história de superação, de coragem, de amor que sobrevive às piores tempestades. Como disse a Luciana naquela noite na praia, após a confrontação no restaurante, um passo de cada vez. Era assim que seguíamos, dia após dia. Não perfeitos, não invulneráveis, mas juntos. Uma família reconstruída sobre alicerces mais fortes de verdade, honestidade e amor incondicional. E se aquele momento terrível na igreja nos ensinou algo, foi isso. Que às vezes tudo o que precisamos fazer é respirar fundo e enfrentar o que vier com dignidade. O resto, a verdade, a justiça, a redenção, encontra seu próprio caminho até nós. Olhando para trás, para toda essa jornada que compartilhei com vocês hoje, ainda me surpreendo com os rumos que minha vida tomou aos 67 anos. Quem diria que aquele momento de profunda humilhação na Igreja São Bento se tornaria o ponto de virada que mudaria tudo? Sai daqui, diabo! Ninguém quer você aqui nesse momento. Palavras que poderiam ter me destruído, mas que, ao invés disso, despertaram em mim uma força que nem eu mesmo sabia possuir. Respirei fundo naquele dia. 1, 2, 3 suspiros profundos que me deram a clareza e a dignidade para enfrentar não apenas a humilhação pública, mas também para desvendar a verdade por trás do comportamento de Bruno. Uma verdade que envolvia fraudes, dinheiro desviado de famílias carentes, documentos falsos e planos de fuga que teriam levado minha filha e meu neto para longe, para uma vida construída sobre mentiras. Através dessa história, aprendi que a idade não diminui nossa capacidade de fazer diferença, de lutar pelo que é certo. Aos 67 anos, quando muitos esperavam que eu apenas aceitasse o papel de avô descartável, encontrei em mim a força para proteger minha família e defender a verdade, mesmo quando isso significou expor meu próprio genro e assistir sua queda. O preço foi alto. Ver Luciana passar pela dor da traição, ver Miguel crescer sem o pai presente, enfrentar os olhares e cochichos de uma cidade pequena. Mas o resultado valeu cada momento difícil. Minha filha recuperou sua independência, meu neto crescerá em um ambiente de honestidade e eu redescobri meu valor, minha coragem, minha dignidade. Hoje, quando caminho pela praia do Embaré com Miguel, quando vejo os girassóis que plantamos juntos, crescendo fortes e vigorosos no jardim de Luciana, sinto uma paz que achei que nunca mais encontraria após a morte de Helena. Uma paz que vem da certeza de ter feito o que era certo, não o que era fácil. Se você está passando por um momento difícil agora, se está enfrentando humilhação, traição, ou simplesmente a sensação de que sua voz não importa mais devido à sua idade, quero que saiba, você tem mais força do que imagina. Às vezes, tudo o que precisamos é respirar fundo e dar aquele primeiro passo,
mesmo quando parece impossível. Amigos, preparar este vídeo para o canal Meu Avô Falou exigiu muito de mim. Reviver estas memórias, expor momentos tão íntimos e dolorosos da minha família, não foi fácil. Fiz isso porque acredito que histórias como a minha podem trazer conforto e inspiração para quem está enfrentando suas próprias tempestades. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que faça 3 coisas simples que significam o mundo para mim. Inscreva-se no canal Meu Avô Falou, deixe seu like neste vídeo e, mais importante, compartilhe nos comentários sua própria experiência. Você já enfrentou uma situação de humilhação pública? Como lidou? O que faria no meu lugar? Seus comentários não apenas me ajudam a saber que não estou sozinho nessa jornada, mas também criam uma comunidade de apoio para todos que nos assistem. Cada história compartilhada é uma mão estendida a alguém que pode estar passando pelo mesmo agora. E se você puder, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o Meu Avô Falou no ar diariamente. Produzir conteúdo de qualidade requer recursos, equipamentos, edição, tempo. E sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que eu possa continuar compartilhando histórias como essa. Explore também os outros vídeos do canal. Há tantas histórias poderosas esperando por você. Relatos de superação, de descobertas tardias, de recomeços inesperados. Histórias que podem trazer o conforto ou a inspiração que você talvez esteja precisando hoje. De Santos para todo o Brasil, eu, Rogério Santana, agradeço por ter me acompanhado até aqui. Lembre-se sempre, não importa a sua idade, não importa o tamanho do desafio, às vezes, tudo o que precisamos fazer é respirar fundo e enfrentar a situação com dignidade. O resto, a verdade, a justiça, a redenção, encontrará seu próprio caminho até nós. Até o próximo vídeo aqui no Meu Avô Falou. E não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like e, por favor, comente abaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.